Afinal, conseguimos controlar nossas emoções? Sim ou não? E como fazer isso? Olha como é que tá o clima na gravação desse vídeo. Vamos embora para o nosso vídeo de hoje. Você precisa entender um ponto muito importante aqui sobre o mundo das emoções, tá? Nós temos emoções básicas, tá? Alguns estudos, eu não vou entrar tão profundo na questão dos estudos, mas nós temos as emoções. Um estudo vai para as emoções inatas, aquela que todo mundo tem, e existem as emoções construídas. Mas eu não vou entrar tão profundo isso com vocês, porque eu quero falar sobre as emoções básicas em uma linha, em uma vertente, tá? Emoções básicas como tristeza, raiva, alegria, nojo e surpresa. Posso esquecer do medo, que é um dos exemplos que eu vou dar aqui também no vídeo, certo? Emoções que todo mundo tem, já está instalado em você. No momento que você já entendeu que existem essas emoções, o que nós vamos fazer com isso, tá? Imagina comigo, vou te dar um exemplo. Imagina comigo que você está no mar, foi tomar um banho de mar, e de repente você vê uma barbatana. O que é uma barbatana? Tubarão. Ainda vem a musiquinha, né? Tum, 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 tum. Naquele momento, o que você vai sentir ali? Nesse momento, o que você vai sentir? Ah, não, eu sou muito forte, eu sou inteligente emocionalmente, eu vou ficar aqui e vou enfrentar o tubarão. Óbvio que você não vai fazer isso, só uma pessoa irracional faria isso. O que você vai fazer? Fugir. Então, a partir disso, né, desse fugir, é uma resposta a uma emoção. Ou seja, eu passei pelo filtro do pensamento automático. Eu senti a emoção. Eu nem cogitei ficar ali e fugir, certo? Esse controle, ele não existe das emoções. As pessoas, elas confundem muito o controle versus gerenciamento. Vou te dar um outro exemplo aqui. Você comprou um celular, certo? Você comprou um celular e esse celular ele vem com uma configuração, ok? Ele vem com essa configuração. O que você vai fazer? Você vai, a partir disso, dessa compra desse celular e com o sistema que ele veio, você vai gerenciar. Como que eu vou gerenciar? Baixando aplicativos, reduzindo a luz, aumentando ou diminuindo o volume, colocando ou não notificações, ou seja, há um gerenciamento aqui. Sobre o mundo das emoções, o que acontece? As emoções, elas estão aí instaladas no teu sistema psicológico, elas surgem numa velocidade absurda, porque vai depender também de situações externas, que são os gatilhos. O que seria um gatilho? Toda vez que você ouvir a palavra gatilho no mundo da psicologia, ou seus amigos falam, porque eu tive um gatilho psicológico e aí eu perdi o controle. São situações externas que afetam as situações internas. Vou repetir, situações externas que afetam o seu sistema psicológico interno e você, reage a uma situação. Certo? Então, não há como controlar as emoções. Há como gerenciar as emoções. O que seria de fato esse gerenciamento? Seria a maneira como você vai reagir. Vou repetir. Gerenciamento é o que nós podemos fazer sobre o nosso estado emocional. Exemplo para você sobre o controle e esse surgimento quando ele vem em alta velocidade. Você tem como gerenciar a raiva que você sente, a tristeza que você sente, o medo que você sente. Quando as pessoas dizem assim, tá com medo, vai com medo mesmo, porque o medo ele existe, certo? E o medo ele pode ser direcionado. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma emoção, da raiva. Quantas vezes vocês já viram histórias de lutadores, pessoas que eram muito agressivas na infância, por N motivos, não vamos aprofundar em relação a isso. Porém, essas pessoas, elas se encontraram no esporte e aquela emoção que eles sentiam da raiva, da tristeza, enfim, que eram explosivos, o que eles fizeram? Eles deslocaram para o esporte e se tornaram grandes lutadores. Você ouve história aí de grandes lutadores que vivenciaram essas emoções acentuadas e de repente eles gerenciaram para um outro lugar, porque a partir disso eles entenderam uma sistematização do sistema psicológico e agora eles gerenciam. Não é que eles não eles sentem mais, é que agora eles gerenciam para outro lugar. Então, a partir desse momento, você entende que não tem como nós controlarmos as emoções, nós conseguimos gerenciar. Esse gerenciamento ele vai partir muito da sistematização, a maneira como você enxerga aquela situação, a maneira como você para respirar, porque quando a emoção ela surge, ela rompe a barreira do pensamento automático.
certo? Ela é aquele pensar, não sei quantas vezes você já sentiu assim, você pensou e agiu e falou um palavrão, xingou alguém, ou até mesmo no trânsito, que acontece muito esse problema. Não sugiro você fazer isso, tá? Vá em paz, não aconteceu nada com o seu carro, não aconteceu nada com as pessoas e segue teu caminho, porque a morte no trânsito, ela tem acentuado, tem crescido cada vez mais por estresse, raiva, enfim, o descontrole emocional, tá? Então, essas pessoas, falando sobre o gerenciamento, deu para você entender essa questão? Então você consegue, a emoção ela vem, a tristeza, a raiva, o nojo, o medo, só que você desloca para outra situação. O grande segredo não é sobre as emoções, é como você reage a elas. Vou repetir. O grande segredo não é sobre as emoções surgirem, é como você vai reagir a ela. O grande problema é na reação, não é na vinda dessa emoção. Eu não quero sentir a ansiedade, por exemplo. A ansiedade, ela é uma emoção. Não tem como você não sentir, todo mundo sente. Só que o problema não é a ansiedade, é como você reage e direciona e gerencia ela. Deu para entender? Esse é um vídeo um explicativo para você entender sobre o mundo das emoções, sobre controle, descontrole, controla, não controla. Você gerencia, ok? A sua tomada de decisão é a mais importante. Técnicas como respiração, tô sentindo raiva, se eu vou falar alguma coisa para essa pessoa, respira, sai do ambiente, vai pro banheiro, lava o rosto, toma uma água, diminui a intensidade dessa emoção negativa. Hoje eu tô falando sobre algumas emoções, tá? Com o passar do tempo eu vou falando mais para vocês. Mas aí você consegue gerenciar e diminuir a intensidade dela para ter uma resposta melhor. Fechou? Se você tem alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Se você se identificou também com esse vídeo de hoje, deixa aqui também nos comentários. Aproveita para seguir o canal e até o próximo vídeo.